Olá, ouvintes da PAN, vamos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIPs, www.patreon.com/Rodrigo Constantino. E uma semana, obviamente, aí de muito pânico, né? Só se fala, obviamente, do coronavírus. E o meu foco aqui vão ser basicamente dois. Primeiro, essa discussão que está vindo à tona e é inevitável de se as medidas super drásticas são necessárias para impedir o colapso do sistema de saúde e mortes, como aconteceu no caso mais trágico da Itália, né? Ou se algum equilíbrio precisa ser buscado, ainda mais na realidade do Brasil, por exemplo, onde tem inúmeras pessoas que precisam viver de trabalho informal, bico, e aí começam alguns a alertar, né, que às vezes o remédio vai ser pior do que a doença. Já vimos aí um editorial do board do Wall Street Journal, que é um jornal moderado, falando disso, né, tentando alertar para o custo humano da depressão econômica, porque muita gente fica criando uma falsa dicotomia. Você está preocupado com economia numa hora dessas e vidas estão sendo perdidas. Essa falsa dicotomia é demagógica. Ela é título de um livro do comunista Noam Chomsky, Lucro ou Vida. Eu acho que liberais e conservadores não poderiam cair nessa falácia. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de recursos, por exemplo, para investimento em saúde, que vem da atividade econômica. Nós estamos falando de gente que vai se matar, negócios que vão à falência e pessoas que vão ter desemprego à frente e não vão conseguir dinheiro para comer. Então, nós estamos falando de vidas humanas, né? Então, esse debate é necessário. Não é coisa de irresponsável, como alguns tentaram colocar a pecha no governo Bolsonaro, que estava agindo, apesar dos erros de comunicação, sim, do presidente no início. Mas, por exemplo, Dinamarca, que é um país de primeiro mundo, e a própria Inglaterra adotaram a estratégia da imunidade do rebanho, né, que é deixar correr solto para ver se as pessoas adquirem antivírus. Parece não estar dando muito certo, pelo menos na Inglaterra já há um recuo, na Dinamarca, eu confesso, não saber direito, apesar de ser um país muito menor e você consegue, talvez, evitar um colapso, né, do sistema de saúde ali, mas o fato é que o mundo inteiro, realmente, quase todo, optou pelo caminho de distanciamento social e até mesmo isolamento total, né? Banir praia, banir restaurante, academia, tudo, né? Shopping center, e isso está levando a um cenário de atualização de estimativas de que vai ter uma depressão no mundo, né? Então é muito assustador o cenário. Essa semana houve aí uma escalonada nesse pessimismo, ao mesmo tempo que surgem algumas informações importantes, como, por exemplo, um remédio que o FDA, que é a Anvisa americana, já estaria acelerando o processo, porque num grupo muito reduzido surtiu efeito, né? Então isso pode estar ali na frente trazendo aí um antivírus, né, para o Covid-19. E também o fato de que na China, por exemplo, se é que dá para confiar nos números, não teria mais grandes casos, né? Eles conseguiram conter a escalada do problema. E aí o segundo grande assunto que eu tinha falado no início, que eu quero tratar, é exatamente esse, né? Eu dediquei bastante tempo e esforço a falar da China, da origem do vírus chinês, que eu tenho me referido dessa forma. Acho que tem muita gente fugindo desse debate. Na imprensa nem se fala, tem muita gente fazendo o trabalho quase de assessoria de imprensa do regime chinês. É vergonhoso observar isso. E eu acho fundamental falar da origem do vírus, né? E por basicamente dois motivos. Primeiro, para evitar novas pandemias na frente. Aí tem gente falando, mas não é hora de falar. É hora sim. A hora é a hora que tem comoção, pânico, medo, os efeitos sendo sentidos, porque depois vão se esquecer dessas coisas e isso vai para segundo plano. Então é importante falar que várias gripes, desde a década de 50, que assolam o mundo, vieram da China. Isso não é por acaso. Isso é uma questão de higiene. O mercado de Wuhan lá é conhecido pelos bichos exóticos, morcego, rato e por aí vai. E não só isso, né, como a postura da ditadura chinesa, que perseguiu jornalistas e médicos que tentaram revelar a verdade
e isso ajudou muito a transformar o problema numa pandemia. Então, é fundamental falar desses aspectos, sim, e eu estou um tanto chocado, confesso, ou nem tanto, o que é mais grave, com meus colegas na imprensa que estão fazendo pouco caso disso ou tentando adotar uma linha de pragmatismo, entre aspas, de que é nosso maior parceiro comercial e não podemos, então, melindrar o regime. Inclusive a ponto de engolir um embaixador que está atacando diretamente um deputado brasileiro, que é o mais votado do Brasil, e atacando o Congresso Nacional. Porque está dizendo que ele pode ter sido eleito, mas ele não sabe como governar, ele não sabe exercer sua função e sua missão. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Nós estamos vendo o presidente da Câmara no Brasil curtindo mensagens no Twitter de um embaixador que está atacando a democracia brasileira. Então, é hora, sim, de trazer à tona o debate sobre a democracia, porque é a própria democracia que corre perigo quando jornalistas e políticos brasileiros começam a fazer vista grossa para esse tipo de ataque inaceitável de um regime opressor e comunista. Eu tenho chamado a atenção, dando destaque para os que fazem o papel pusilânime do outro lado, né? Pedro Doria no Globo, Vera Magalhães e tantos outros, mas eu também tenho destacado aqueles que estão remando contra a maré e assumindo com coragem o custo de botar o dedo na ferida. Por exemplo, o Leonardo Coutinho escreveu um texto na Gazeta do Povo, O Ano do Rato, onde ele faz um perfil de quem é esse embaixador chinês que atuou antes na Argentina, cooptando as elites locais para agirem como departamento de marketing da ditadura chinesa. Então é fundamental esse texto dele, dando um pouco aí do perfil de quem é essa figura. Nós tivemos fora do Brasil um jornal dinamarquês, que tem sangue viking nas veias, né? Colocando uma charge que já viralizou nas redes sociais, que é a bandeira da China com a foto, a imagem do vírus, do coronavírus. E a embaixada chinesa no país, na Dinamarca, falou que isso era um insulto que feria o povo chinês. A estratégia deles é sempre confundir o povo chinês com o regime. É a estratégia de todo regime totalitário, né, toda ditadura, que é falar, se você atacar o governo, você está atacando o povo. E, com muita coragem, o jornal dinamarquês se recusou a pedir desculpas. Alô, Rodrigo Maia, entenda o recado. Além disso, nós tivemos o Larry Roeder, que é aquele jornalista que foi expulso quase do Brasil por falar dos hábitos etílicos do Lula. Esse sim, um sujeito com um viés totalitário comunista, adoraria que o Brasil tivesse o regime chinês em curso. E ele também escreveu que a pandemia tem um culpado, a China, um texto que foi publicado na época, dou meus créditos aqui, né? E ele é colunista do New York Times, um jornal de esquerda. Então veja que tem gente que está assumindo essa postura corajosa, né, de todas as vertentes. Rodrigo da Silva, do Spotnix, tem feito ótimas threads na rede social, no Twitter, sobre isso e botou também o dedo na ferida falando do desaparecimento de um herói, o Shen, que visitou hospitais e funerárias e registrou com a sua câmera o que o governo estava fazendo, denunciando o governo que estava o ameaçando. Ele disse que estava tenso porque tinha o vírus pela frente e o regime chinês por trás. E ele está desaparecido há 42 dias. Cadê os jornalistas brasileiros preocupados com isso? Quando um jornalista desapareceu na Embaixada Saudita, que dava para acusar porque é aliada americana no Oriente Médio, todos fizeram um escarcéu em relação a isso. Agora nós temos o chinês desaparecido, nenhum jornalista brasileiro parece se preocupar com isso, porque temos que nos preocupar de forma pragmática com o nosso parceiro comercial. Veja o nível dos nossos jornalistas. Nós temos o Leandro Narlock, que também colocou o dedo na ferida, marcou a embaixada da China no Brasil no seu Twitter, cobrando resposta sobre o paradeiro do Shen. Outro ato de coragem, um jornalista que se destaca nesse mar de mediocridade e covardia que tomou conta da imprensa brasileira. Então tem gente com coragem, tem gente acusando a verdadeira origem do problema, que é não só
a falta de higiene e aquilo que se mistura com hábitos culturais, costumes e liberdade de escolha de um povo miserável com aquilo que é, na prática, um hábito inaceitável que coloca em risco o mundo. Estamos vendo agora um pouquinho do custo econômico, social e na saúde e em vidas por conta desses hábitos, não só em Wuhan, como em outros locais. Então, é fundamental atacar esse problema agora, sob o risco de voltarmos a ter uma nova pandemia daqui a pouco. E também é fundamental atacar a imprensa covarde ou vendida, que passa pano numa ditadura. Eu fiquei chocado de ver no Jornal Nacional, a matéria que vendia o regime chinês praticamente como um regime abnegado e altruísta, porque estava colaborando com o mundo todo para ajudar na questão do coronavírus, enviando equipamentos e materiais de saúde. E nenhuma palavra sobre o fato de que o regime é responsável pelo vírus. É simplesmente inaceitável uma reportagem no maior jornal do país, no maior telejornal do país, com esse tipo de viés. O que a Globo acharia se o Bolsonaro, que eles acusam de ter viés autoritário, adotasse os métodos do presidente, entre aspas, chinês? Porque a Globo nunca poderia criticar o governo brasileiro como critica se fosse imprensa na China, criticando o governo chinês. No governo chinês, o governo chinês não permite sequer as redes sociais. Então, como é que fica a emissora que ataca tanto o suposto viés autoritário do nosso presidente fazer uma reportagem dessas sobre o regime chinês? É vergonhoso, é inaceitável. Então, é muito importante colocar esse dedo na ferida, sim. É muito importante. Então, esse foi outro foco meu nessa semana, porque, infelizmente, poucos, mas não somos tão poucos assim, como eu tentei mostrar, mas somos, sem dúvida, minoria, estamos colocando a boca no trombone sobre isso, enquanto nossos colegas pedem, ou para que não falemos nisso agora, porque não é pragmático, ou passa um pano mesmo no regime ditatorial comunista chinês. Bom, sobre o coronavírus é isso, não tem muito mais o que acrescentar, né? Todo mundo está acompanhando, angustiado, hora a hora. Sobre o panelaço, né? Isso eu queria falar também rapidinho para fechar hoje, só de forma breve aí o resumo. O presidente Bolsonaro errou, eu falei isso nos meus artigos e na Jovem Pan, errou feio, desqualificando o alarde com o coronavírus, chamando de fantasia da imprensa, de histeria, e pagou um preço político alto com isso. Eu acho que ele já ia pagar de qualquer forma, mesmo que ele tivesse agido de forma correta, porque o Trump começou também ruim, mas mudou muito rápido e a tempo o tom e a postura. Ele conseguiu ser elogiado, é verdade, até mesmo na CNN, mas via de regra, nas coletivas, os jornalistas ficam tentando perguntar só por que ele fala vírus chinês, né? Sendo que diplomata chinês tentou espalhar a teoria conspiratória de que militares americanos levaram o vírus para a China. Olha o nível, né? Mas o Trump é acusado de qualquer jeito e o Bolsonaro também, né? Nada que eles fazem está certo para a imprensa com um viés progressista, mas óbvio que o Bolsonaro não ajudou com essa postura. Mesmo o governo dele agindo, de certa forma, da forma que podia ser feita ali, as medidas emergenciais, talvez tardiamente algumas, mas a verdade é que o presidente Bolsonaro jogou lenha na fogueira e está pagando um preço com isso. Os panelaços não foram tão grandes assim, são incipientes, mas demonstram uma insatisfação crescente. E ela vai aumentar, porque a economia vai desabar, as pessoas automaticamente associam a governo, precisam de um bode expiatório, todo mundo está tenso, todo mundo está nervoso, em pânico, e é óbvio que vão, de alguma forma, apontar para o governo e para os erros do governo. Vamos começar a acompanhar na imprensa a escalada de mortes, é inevitável, então tudo isso vai pesar contra o governo. Ao mesmo tempo, ficou visível também o oportunismo muito grande do outro lado.
os verdadeiros golpistas mesmo, já falando em impeachment, em derrubar o governo e tudo mais. E aí isso gera um recuo. Muita gente fala, opa, eu não vou bater panela junto com o Ciro Gomes e com o PT. Então eu vou bater panela a favor do governo. Então eu cheguei a gravar um vídeo essa semana, e foi o tema do meu podcast também na Gazeta, de por que eu venho subindo o tom contra certos liberais limpinhos que viraram opositores fanáticos do governo e boa parte da mídia. Eu vejo meu papel hoje, mesmo de dentro da mídia, quase como de um media watch, quase como de alguém que está aqui dentro da mídia, sim, que é quem traz os fatos importantes, mesmo com viés, muitas vezes, mas é importante a gente fazer autocrítica. A gente reconhecer que a mídia tem feito esse papel quase de torcedora do contra ou de oposição ao governo. E isso é percebido por boa parte do público, e isso gera um efeito bumerangue, porque as pessoas se colocam muitas vezes do lado do Bolsonaro, não porque ele seja maravilhoso, não diga um monte de bobagem, ou não tenha uma ala radical do lado dele, mas sim porque as pessoas percebem que ele representa uma agenda importante para o país e que, do outro lado, tem um bando de gente tentando puxar o tapete porque não aceita essa agenda. E aí fica buscando pretexto. Então eu subi meu tom, e isso ficou claro para muitos que me seguem há um tempo, eu venho subindo o tom exatamente por perceber isso. Falando, olha, alguém tem que fazer um contraponto, porque a coisa descambou demais para o outro lado e está muito, muito escancarada. Então a gente tem que pontuar isso e tem que mostrar o que está acontecendo, com todos os radicais de centro, entre aspas, todos os limpinhos que frequentam Leblon e Vila Madalena e se dizem moderados ou liberais, intimidando nas redes sociais qualquer um que faça uma defesa de algo do governo. É isso que está acontecendo. Eles estão marcando empregadores para pedir cabeça de gente que apoia qualquer coisa do governo. É nesse nível que chegou a tolerância, entre aspas, desses moderados que defendem supostamente a pluralidade. Então a coisa está muito feia. Quem atua no dia a dia, nos bastidores, percebe. Não é à toa que, e óbvio que isso não é um sucesso meu, isolado, mas não é à toa que o Jornal da Manhã da Jovem Pan tem batido recorde de audiência, que o 3 em 1 é líder de audiência no seu horário, que a Gazeta do Povo faz tanto sucesso e que eu estou com 275 mil seguidores no Twitter. E tem crescido muito rápido, porque a gente está dando voz a uma maioria silenciosa, a gente está dando espaço, mesmo que tenha o contraponto, porque tem, né? Mas a gente está dando espaço, pelo menos, a quem está falando nisso, a quem está falando assim, ó, a boa parte da imprensa, boa parte dos liberais, entre aspas, estão fazendo um papel aí de ativista disfarçado da esquerda ou da extrema esquerda. E está querendo, de fato, derrubar o governo, não porque o Bolsonaro fala besteira, não porque o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, não porque o Bolsonaro é um fanfarrão, não porque o Bolsonaro não soube lidar com o coronavírus ou não sabe como colocar a máscara numa coletiva. Até porque numa coletiva que tinha nove ministros técnicos. E as perguntas da imprensa foram sobre picuinhas. Mostra o nível de mediocridade, com raras exceções. Mas sim, porque o Bolsonaro está dando uma guinada com a sua agenda e o que ele representa a essa hegemonia de décadas da esquerda na política e na mídia e na academia. Que é um jogo de cartas marcadas entre PT e Tucano. É o máximo que eles aceitam. Então, furaram a bolha. Furaram a bolha e é com isso que eles não estão sabendo lidar. É isso, meus caros. Desejo tudo de bom para vocês aí nessas quarentenas impostas ou voluntárias. É hora de pensar no coletivo, é hora de sacrifício, é hora de aguentar o rojão, porque nós vamos sair dessa. E vamos sair dessa fortalecidos na frente. Espero eu. Bom fim de semana a todos e até semana que vem.